Bom dia, amigos do Ler Forma Ideal de Prazer. Hoje, 16 de março de 2022, volto a falar com todos vocês, ainda fazendo uma complementação sobre o artista da semana passada, nosso Carlos Gomes. Por dois motivos. Primeiro, pedindo desculpas pela grande emoção que me tomou ao gravar aquele vídeo, falando sobre a grandeza da obra e da vida de Antônio Carlos Gomes, nosso músico clássico, compositor, nosso brasileiro, né? E eu achei que deveria ainda falar alguma coisa sobre ele, que naquele momento não me foi possível, e fica esse registro do dia de hoje, 16 de março. Posteriormente, eu vou falar sobre outros autores que tenham ligação direta com o compositor Carlos Gomes. Mas hoje eu quero ressaltar ainda alguns dados sobre a vida dele. Quando eu disse que ele era amigo e frequentava o imperador Dom Pedro II, ele estava sempre lá no palácio e tudo. E quando Carlos Gomes foi um aluno brilhante da escola de música, do conservatório e tudo, ele já deveria sair do país para fazer seu aprimoramento musical. E Dom Pedro II gostaria ou queria que ele fosse para a Alemanha. Àquela época, Wagner estava no auge das suas composições e da sua carreira musical. E o imperador tinha grande admiração pelas obras de Wagner. Mas a imperatriz Teresa Cristina, que era napolitana, sugeriu, falou, não, acho que ele deve ir para a Itália. E aí ele foi para a Itália, com toda aquela beleza de trabalhos que ele realizou lá naquele país, destacando-se mundialmente. Mas uma das coisas que eu gostaria de ter frisado também é que na noite da estreia de O Guarani no Teatro Scala de Milão, no dia 19 de março de 1870, Carlos Gomes tinha apenas 34 anos de idade, muito jovem. E Giuseppe Verdi já estava assim, idoso, e já tinha uma consagração imensa, não só na Itália, mas em todo o mundo, as suas obras, as suas óperas, e até canções de ninar, coisas belíssimas. E Teatro Scala lotado para acompanhar a execução da ópera O Guarani na sua estreia. E presente estava Giuseppe Verdi. Quando terminou aquela ovação, foi ovacionado de pé, aplaudido e tudo. E quando Giuseppe Verdi, falando com uns amigos e admirando Carlos Gomes, falou, este jovem começa onde eu termino. Ele, por ser já idoso e tudo, ele achava que Carlos Gomes era muito jovem para estar já naquele patamar de composição. E eu achei isso muito interessante, porque isso está escrito lá em italiano, mas eu falei mesmo em português, né? Este jovem começa a sua carreira, né? Foi o que Giuseppe Verdi quis dizer, quando eu termino. E aí, tantas outras coisas maravilhosas. Quando ele estava no Brasil, que ele já estava assim, conseguindo a sua consagração, porque por onde ele passava não tinha como não aplaudi-lo. Ele foi indicado para ser patrono
da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Música, e é até hoje, porque os patronos permanecem, os patronos das cadeiras acadêmicas, não só de música, como de letras e outras mais, pelo menos mantém, os seus patronos mantêm. Os seus ocupantes vão se revezando, mas o patrono permanece. Então, há quem até tenha a ideia de trocar o seu patrono. Quando ocupa aquela cadeira, tem algumas instituições dão a liberdade do acadêmico nomear o seu patrono, mas, via de regra, eles são definitivos. E na Academia Brasileira de Música parece que é assim, porque pelas leituras que eu fiz, Carlos Gomes ainda é patrono da cadeira número 15 dessa academia. Bom, o outro fato que eu queria citar é que Carlos Gomes pertenceu à maçonaria. Ele se filiou a essa instituição filantrópica, benemérita, e hoje em São Paulo existem 4 instituições maçônicas, das quais ele, Carlos Gomes, é o patrono. Uma maçonaria na capital, todas ligadas à Federativa Grande Oriente do Brasil, que é a casa máter da maçonaria. E então existe uma sede em São Paulo e outras 3 em cidades do interior, como Campinas, Tupã e outras. E, na verdade, pelo seu grande sentimento de amor, não só a música, mas o que ele pudesse fazer pelos outros, pelas pessoas, a sua biografia consta disso. Então, ele sentiu-se bem em se filiar à maçonaria, e eu achei isso muito interessante e queria citar esse detalhe ainda. E muitas mais coisas maravilhosas que aconteceram em sua carreira, e tristes também, porque um dos seus biógrafos diz que a sua vida foi marcada pela dor. Mas acontece que antes de ele manifestar a doença que o vitimou, que o acabou levando ao falecimento, ele passava por problemas de toda a natureza, inclusive situações financeiras, que eram sempre acudidas por instituições que o conheciam, instituições governamentais e principalmente do imperador. E mesmo depois que ele faleceu, o imperador Dom Pedro II votou ou determinou que se desse uma pensão vitalícia à sua família. E lá cita até o valor, mas eu não soube nem atualizar para agora o valor que era, mas era uma quantia substancial para que eles não passassem necessidade na falta do grande compositor. Bem, meus amigos, hoje vai ser assim mais curtinha a nossa fala, mesmo porque eu queria só fazer essa complementação e pedir minhas desculpas pela emoção do último vídeo, mas não há como a gente não se emocionar contando e vivendo os fatos maravilhosos que estes nossos compositores, estes nossos músicos enfrentaram em suas vidas, porque não foi só Carlos Gomes. Esses grandes compositores estrangeiros que a gente conhece e lê suas biografias, Mozart, por exemplo, morreu jovenzinho. Todos esses outros, Chopin com 30 e poucos anos, tuberculoso, Schumann e tantos outros. Alguns mais viveram um pouco mais, como Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, ele já tinha uma certa idade, mais de 70 anos, quando faleceu. Assim mesmo a gente ainda acha que é novo, né?
Mas os outros não, os outros faleceram em idades muito jovens e a gente fica penalizada, mas acontece que são coisas da vida. E a gente, hoje, em pleno século XXI, admira tudo quanto a gente possa conhecer, ler, ouvir, porque essas composições estão aí para todo mundo ouvir e se deliciar com elas. Um grande abraço, até a próxima semana e vamos seguindo com o nosso pequeno projeto do Ler Forma Ideal de Prazer, mas com muito gosto mesmo, porque há uma infinidade, uma lista enorme de escritores, poetas, compositores, artistas de todos os gêneros para serem comentados. Um grande abraço e até lá.